Boa noite, conhecimentos e assuntos relevantes chegando ao seu lar, ao seu TV, à sua TV, ao seu tablet, telefone ou qualquer outra coisa que... Seu computador de mesa, né? Telão de LED, não é? Tem tanto jeito, né? O nosso programa de hoje é as coisas que apontam para o fim dos tempos. Eu estou falando nos últimos alguns programas aí sobre questão de fim dos tempos, guerra, rumores de guerra, porque o mundo está realmente numa encruzilhada extraordinária. Para mim é muito boa. Começando que me dá assuntos polêmicos para considerar. Né? Tem material jornalístico. Eu sou jornalista também, tá? Tenho registro de jornalista, por isso escrevo na Jeová. Mas tem. Então, e aqui Jeová Poubel da Silva, psicanalista, pastor, né, com especialização em teoria psicanalítica, com experiência muito grande de clínica, e o pastor Carlos Cardoso, que é um intelectual da área, como pastor, como professor e como estudioso, apaixonado por isso que com que a gente lida todo dia, que são as coisas difíceis da cultura, né? Tem gente que foge de assuntos polêmicos, né? Não quer conversar com medo de ser colocado em calça justa ou saia justa ou qualquer outra coisa dessa. Você tem medo, Jeová? Não tenho medo. Não. Tá, já está vacinado, Tranquilo, né? tranquilo. Preparado para mais esse programa? Tá? Carlos, você tem medo também, não? Não, está vacinado também? Também. A vacina é do Butantan? Qual é a vacina, né? Qual é a vacina? Coisas que apontam para o fim dos tempos. O primeiro bloco será e por se multiplicar a iniquidade. O mundo está hoje num estado terrível de desgraça, de miséria, de crimes horrendos, hediondos. Cada dia a gente vê coisas apavoradas. Umas semanas passadas aí, uma médica, uma capitã de mar e guerra, que é o coronel da Marinha, né, trabalhando no hospital da Marinha no Rio de Janeiro, recebeu um tiro na cabeça oriundo de uma comunidade e morreu. Fizeram cirurgia, mas morreu. Mas isso é um caso? Não, isso é apenas um... O mundo todo está podre. O mundo todo está podre. Na Califórnia, por exemplo, baixaram uma lei lá que roubo até $800 por aí, não é crime. Né? $800. Hein? É $800. Né? Não é crime. Aí as pessoas entram no mercado, até que um dono de um mercado lá encontrou gente, é crime? Não é crime, né? Então, vamos botar capuz, etc. E quando alguém for, cai de cacete, tá vendo? E está funcionando com uma beleza. Funcionando com uma beleza. É visível e sensível esse estado de putrefação, pastor Carlos? Com certeza. Existe um texto no Apocalipse 17, versículo 16 e 17. Eu vou resumir aqui, mas diz assim, que a besta vai destruir a prostituta, né? Então, veja bem, a prostituta ali, ela vem de porno, né? Porneia. Porneia, né? Grego. Então, veja bem, o Ocidente... Não estou corrigindo você, não. Estou falando no bolo. Só. Mas vem do porno, que é a imoralidade sexual. Não é corno, não é porno. E a gente vê que o Ocidente é a prostituta. E a besta, ela vem de violência. A besta seria o Oriente. Então veja que olha como a Bíblia ela é tremenda, né? O Ocidente é uma porta de imoralidade, de destruição de tudo que é princípio de Deus, e o Oriente preserva. Por mais que estão lá no Islã, eles preservam. Não, os mais puritanos são os islamitas. E o que a gente está vendo aqui? Olha o absurdo que nós chegamos. Em Harvard, Nova York, várias universidades, Brasil, o povo protestando a favor da Palestina e do Estado Islâmico. É a prostituta passando a mão na besta. Vai lá, esse povo que está aqui, a comunidade de LGBT protestando a favor do Estado palestino. Vai lá nos países lá, vai protestar lá. Vai praticar lá para ver o que acontece. Eles vão ser mortos. Então veja como as pessoas não enxergam o que elas estão defendendo. Não. Que elas estão defendendo é algo que foi colocado na mente, elas nem percebem. Colocou, tá.
E a Bíblia diz que o julgamento é apocalíptico, né? Porque a Babilônia ali, que é a grande meretriz, não é só a Igreja Católica. Na minha questão Não. Tem muito mais. Todos os mecanismos que se utilizam da religião para afastar o homem de Deus tá na besta. É a prostituta. É a prostituta. E principalmente os gospel. Que tem muita igreja que não é igreja. Não é igreja. É uma prostituta. Então, assim, a gente vê que a imoralidade, essa putrificação, ela está em todos os lugares, inclusive no nosso meio. A gente tá com pastores com teologia inclusiva que estão pregando a libertinagem. Isso é uma putrificação do quê? Não é casal, há uma monstruosidade relacional, né? Que é uma apóstola e uma pastora, são casadas. Sim. Isso é isso é uma das coisas mais antigas. Agora a gente já tem igrejas tradicionais, entre aspas, que já estão aceitando. Na boa. E a gente chegou num nível, por exemplo, eu prego muito sobre Apocalipse, então, assim, eu já tive muita... Estamos empatados. Muita agenda cancelada. Que a pessoa ela vai ver o que você prega, o pastor, né? E a hora que ele vê o que você prega e vê que é confrontador, ele manda cancelar. Por quê? Porque vai mexer na imoralidade. Que está ali, reinando ali. E o que você vai pregar não é algo que é da tua mente, você vai pregar a Bíblia. Mas as pessoas não querem ser confrontadas pela própria palavra. Então a putrificação, se isso já está acontecendo no nosso meio religioso, em que se não ataca mais o pecado no púlpito. Não ataca. É aquilo que a gente já debateu, que é o humanismo puro. O culto é para o homem. E a gente está vendo a igreja se transformando num clube social. Né? Esses dias eu vi um encarte de uma igreja de São Paulo, ar-condicionado, estacionamento, pessoas para guiar você no estacionamento, sala de criança, lanchonete, quer dizer, a igreja é um shopping. É um shopping. Ela te oferece todo o conforto necessário para você ir ali. E não conversa com eles que vão justificar. Não, eu não vou dizer assim que é errado. Que a pessoa, né? Se o pastor tem e a comunidade tem. Mas olha a imagem que está se passando. Não venha para cá, porque a salvação vai ser pregada aqui. Não existe. Então você cria uma comunidade gospel, e aí essa comunidade se torna tão grande que você não pode mais pregar contra o pecado. Porque se você pregar contra o pecado, você vai confrontar todo um sistema. Então, se a putrificação ela já está no meio gospel, não na igreja, a igreja é intocável, né? A gente vê no sistema religioso de CNPJ. A igreja de Cristo é outra coisa. Sim, a igreja ela é intocável. Agora, o sistema religioso, vamos dizer essa palavra, imagine como é que não está no mundo, o estado de putrificação, né? O mundo cheira mal. Ele cheira mal. Pastor, pastores hoje de igrejas grandes e até que foram sérias e maravilhosas no passado, são reféns da membresia. São reféns da situação. E o senhor sabe que, não cortando, né, doutor, mas a palavra Laodiceia, né? Lau é povo e Diceia é governo. É igreja governada pelo povo. E hoje o que está acontecendo? Laodiceia. Então o pastor, ele não coordena por uma ótica divina. Ele coordena pela ótica do povo. Os interesses daquela média. E, João, é isso mesmo? Todo pastor que quer pastorear, né, e ser politicamente correto... Ele vai ser um CEO da igreja. Ele não vai ter nenhum problema, né? Mas o pastor que pregar o evangelho puro e simples, né, sem colocar e sem tirar, com certeza... Paulo disse a Timóteo, aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Em João 15, Jesus disse que nós seríamos odiados pelo mundo por causa do seu nome. O nome que nós carregamos, o nome dele que nós carregamos. Não é por causa da gente, é por causa do próprio Cristo, né? Então, quando a bandeira do Cristo é levantada, com certeza causa muito desconforto na maioria das pessoas, né? Mas, graças a Deus, muitos estão se convertendo, estão se arrependendo, estão abraçando esse evangelho, né? E Paulo diz que se nós pregarmos um outro evangelho, além daquele que foi pregado por ele mesmo, né, seria amaldiçoado, maldito, anátema, né? Eu vi uma matéria ontem que eu vi, de que está tendo um boom de conversão ao cristianismo no mundo islâmico. Exatamente. Há uma igreja muito forte
Eu estive em Brasília em novembro do ano passado, né? E esteve lá um pastor, que é pastor batista, que está pastoreando, inclusive ganhou fez uma homenagem a ele lá, esse presidente iraniano que morreu na queda do helicóptero, mostrou a foto, né? Recebendo como amigo do Islã, né? E está se convertendo milhares e milhares de iranianos. Há uma igreja forte e poderosa no Irã que não aparece. Um avivamento mesmo. Avivamento no Irã. Esse é o avivamento que nós esperamos, né? Entendeu? Mas ele é sintomático, ele é indicativo de que alguma coisa está acontecendo e acontecendo rápido, né? Os valores do passado foram todos eles para o espaço, né? E nós vemos que a volta de Cristo está anunciada por essa busca, porque a necessidade, o homem tende a buscar a Deus e ao melhor, mesmo no final. Chega um ponto que nada disso que dá prazer concede qualquer coisa que pareça com felicidade. E aí o ponteiro vai, né? para a busca de Deus, com certeza. Mas que hoje o mundo está realmente num estado de iniquidade absurdo, está. Costuma-se dizer que nada está tão ruim que não possa piorar. Então, esperemos que vai piorar em pouco tempo. Até relações sexuais entre permissividade de relacionamentos sexuais entre pais e filhos. Já está isso aí. Sim, já está em pauta de aprovação. Já está em pauta de aprovação. Inclusive, um ex-ministro do PT, né, acho que Orlando Silva, né, tentou fazer um projeto de lei nessa direção, né? É uma coisa assim absurda, coisa que a gente há 30 anos, 20 anos atrás, a gente jamais imaginaria que alguém poderia ter a cara de pau de propor uma lei dessa natureza. Mas nós temos que, nesse mundo que jaz no maligno, nós temos que estar preparados para tudo isso. Voltamos já com o segundo bloco de conhecimentos e assuntos relevantes. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Tudo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Eu ia falar o nome do outro programa, que depois de certos anos, certo tempo de idade, a gente começa a misturar alhos com bugalhos. Alhos eu sei o que é, mas bugalhos também eu não sei, mas a expressão usada é essa, né? Estamos tratando de coisas que apontam para o fim dos tempos, e é a coisa da brava. Guerras, rumores de guerra, desgraças mil. Agora, as sinalizações principais encontradas na Bíblia. Mas a Bíblia não é o único livro que aponta, né? Existe aquele filósofo, né? Que o pessoal cita, né? Segundo fulano da Nostradamus, que vai acontecer. E também faz algumas predições, né? Interessantes, e muitas delas que aconteceram. Todas não é a Bíblia, mas existe alguma coisa de certo naquilo? A gente tem... Agora surgiu uma vidente também, a Baba Vanga, né? Baba Vanga não é Baba Ovo, não. Tá bem famosa, né? Mas são previsões, né? São previsões. E a gente sabe que o diabo conhece a Bíblia e estremece. Ele só não é onisciente, e ele não pode sabe se do futuro. utilizar dessas pessoas para revelar, né? O conhecimento. Mas as sinalizações principais encontradas na Bíblia e incontestavelmente vistas nos tempos atuais, nós já estamos vendo guerra e rumores de guerra, não tem jeito. A guerra consumada, tem uma guerra, temos duas grandes guerras, tem mais, tá? Mas estamos falando de duas grandes guerras instaladas no mundo hoje, que é lá a Rússia com a Ucrânia, temos ali no mundo árabe com Israel, são guerras... E sem falar da guerra cibernética, né? A cibernética é uma guerra desgraçada. Tá? Né? Agora, então, há rumor que pode vir, né? O rumor de guerra lá entre a China e Taiwan é um rumor, e que pode vir. Eu não sei por que a China precisa de Taiwan. A questão, pastor, que
É estratégia, né? É que, na realidade, o mundo é escravo de Taiwan e não sabe, né? Taiwan é a maior produtora de microchips do mundo. Então, a tecnologia se move através de Taiwan. Então, é chip para tudo, para instrumento cirúrgico, para carro, para tudo. E a China só vai se tornar essa potência global tendo se o Brasil... Se ela dominar, tornar independente. O Brasil, que nem agora... fornecedor de matéria-prima, né? É a reserva que foi fornecida de urânio para eles agora, foi vendida na Amazônia agora. Depois que Xi Jinping veio aqui, foi assinado 37 acordos. E a primeira coisa que foi feita foi a reserva de urânio. Eles dizem que não é para levar urânio, mas tem urânio. E urânio é para arma... É atômica. Olha só. E aí, o que está acontecendo? E a China tomando Taiwan acelera a crise, porque vai se fechar ali parte do Pacífico. Então, a rota de navios e tal. E hoje, né, ontem, para cá, há a China está lotando de navios em volta de Taiwan, que é uma sinalização. Só que, pastor, falando sobre isso, eu particularmente, estudando, né, eu só vejo guerra após a entrada do anticristo. Não, Apocalipse, também. Uma guerra de âmbito global. Não vai. Apocalipse 6, verso 3 e 4. Então, assim, o que eu vejo hoje, por exemplo, tem mais de 12 países na Europa que não estão cedendo mais documento para imigrante. E em janeiro, Donald Trump prometeu deportar tudo os imigrantes da América. Então, assim, ele vai mexer num vespeiro, que ele não tem noção a quantidade... Aí ele tem. Tem. Entre aspas, eu tenho um amigo meu que já trabalhou com isso, e ele falou que num dia entrou 100 mil pessoas pelo México. Então, assim, é muita gente que entrou. Muita gente que entrou. E, assim, a estratégia de entrada para os Estados Unidos era o seguinte: entra, se entrega, e aí o próprio governo americano, para onde você vai? Eu vou para o lugar tal, identificava, dava um celular e a pessoa ia, no governo Biden. Então, assim, estava aberto para entrar. Houve muito pouca deportação. Então, o que eu vejo? Eu vejo que se houver uma crise financeira, que é o que muitos economistas estão prevendo, é uma falta de emprego e falta de recursos. Quem é que vai se levantar para sobreviver é o povo. Então haverá existe uma previsibilidade de uma guerra civil, da própria sociedade se revoltar contra os governos, para que se instaure verdadeiramente uma falsa paz. Uma falsa paz. Entendeu? Agora, em termos de arma nuclear, eu não acredito nisso. Não, também não. A questão de Taiwan, China, eu não acredito que a China vai invadir, porque para ela dominar aquilo ali, tem que entrar com tecnologia atômica. Ela vai destruir, e ela não pode destruir. E é essa a questão, porque ela só não tomou como tomou Hong Kong, porque é uma ilha. Senão ela já tinha tomado. E ela não vai destruir. E aí ela não pode destruir, que ela precisa, que é a fonte de riqueza. Ela não pode destruir. Não pode destruir. Tá? Mas não é conforto, não. Isso é só um sintoma do que vem por aí. Rumores. Agora, veja bem, pastor Carlos, há uma síndrome aí, síndrome de Deus, ser humano, o poder, a busca do poder, na verdade, todos os grandes líderes, que é Putin, vai ficar mais não sei quantos anos, o Xi Jinping vai ficar até ser embalsamado, todos esses grandes líderes pensam no poder pelo poder, mas pensam no poder ignorando do fato de que vão morrer. Né? Essa síndrome de Deus aí é a mesma coisa que Lúcifer experimentou? É a mesma coisa que Nimrod teve, né? De querer ser o único líder da Terra. É uma busca insaciável por controle, por poder, né? O poder. Só que agora, pastor, a gente vê que existe uma questão do que está se estabelecendo, né? Muita gente não percebe, mas está se estabelecendo um governo totalitarista. Eu digo assim, você quer saber como será o mundo até 2030, olhe para a China. Que é o quê? Toda a população da China é controlada pelo governo. E o Brasil, por exemplo, tem muita gente que não sabe, é bom entender um pouco disso aqui, sobre o Drex, né? Que é o real digital, que está sendo testado em janeiro, entra em vigor. 2025, o Brasil vai recolher todo o dinheiro físico. Como a China, não tem mais dinheiro físico.
Então, tudo que as pessoas fazer vai ser pelo digital. Só que o Drex, como a moeda chinesa lá controla, ele, por exemplo, se você falar mal do governo na internet na China, eles bloqueiam o teu dinheiro. Eles bloqueiam o crédito social. Se você falar de Cristo, acabou. Aí você vai perdendo pontuação. A ponto que se você chegar numa pontuação lá, você é levado, não é uma prisão, eles dizem que é um campo de concentração. E vai chegar um ponto que você não pode nem sair do país. E aí, veja bem, o presidente do Itaú, ele deu uma entrevista sobre o Drex falando bem. Mas olha o que ele falou. Se o Drex fosse usado na pandemia, o Banco Central teria como rastrear a pessoa comprar comida só a 5 quilômetros da sua casa. Então, imagine, você está aqui no centro do Rio, você vai em Niterói, você não pode gastar teu dinheiro lá, você só pode gastar no centro do Rio. Então, olha o poder que o governo vai ter de controle sobre o que é teu. Que não vai mais ser teu, vai ser totalmente controlado pelo dinheiro. E o que eles podem fazer? Não que eles vão arrancar teu dinheiro do banco, mas eles podem te privar. Você pode sacar hoje lá 30 mil reais. Você só vai sacar 1.000. Acabou. E acabou. E não tem como você reverter. Por quê? Porque quem vai controlar é o governo. Então, todos esses líderes, por essa busca de poder, inconscientemente eles estão trabalhando por aquele que virá, que vai controlar tudo, que é o anticristo. Tudo não... Eles só são personagens que estão levando a um maior. São fantoches. Essa é a verdade. São fantoches de um controle maior. Isso é um ensaio, né? É um ensaio. É um ensaio. Inclusive, a pandemia foi um ensaio também, né? Ver como a sociedade iria se comportar diante do controle. A obediência. A obediência cega, né? E funcionou bem. Bem, né? E hoje já existe vírus programados, existe possibilidades de catástrofes de pandemia muito piores. Muito piores. Já tudo certinho pode. A hora que for necessário, eles disparam. Tá? O próprio Bill Gates falou que provavelmente vem um vírus. Uma próxima pandemia. Não é? E a gente está agora com um foco de um vírus no Congo, que matou 100 e poucas pessoas, um vírus misterioso. E ontem, na Inglaterra, desapareceu um vírus de um laboratório. Ontem. Está na mídia isso. Então, assim, a gente tem muito... Por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia tinha mais de 27 laboratórios de armas biológicas, que foi destruído que eles tiveram que acabar com... Então, a gente tem muito laboratório, como a de Wuhan, que era um laboratório de onde surgiu a pandemia. Então, assim, essa visão de Bill Gates, ela vem dentro de um... Existem vídeos do que eu estou falando aqui, vocês podem buscar. Não sei. Ele criou uma vacina que é um gel, um adesivo de hidrogel. Só que é um QR Code, é como se fosse a marca. É, a marca. Então, assim, imagine aqui no centro do Rio, a tecnologia, se você for olhar humanamente, ela é tremenda. Então, imagine, todos aqui têm o adesivo, ele se conecta à internet, é Wi-Fi. Então, imagine que aqui nessa região aqui da Lapa, tem 30 pessoas que do nada pegou febre. Então, em vez de ele isolar a cidade do Rio de Janeiro inteiro, eles só vão isolar aquele local. E eles vão poder através do controle. Vocês acham que a humanidade vai correr para um experimento desse? Porque ninguém quer ficar fechado de novo. Então, assim, a hora que se surgir uma pandemia e surgir essa tecnologia, o povo vai correr. Só que ninguém percebe que automaticamente ele está totalmente controlado e monitorado. Ele não vai poder fazer nada. O que já é feito na China. Um negócio desse, pastor, sem dinheiro físico, se você desobedecer, o teu dinheiro vai ser bloqueado. Aonde só nós encontramos a resposta para isso? Apocalipse 13, 16, né? Fez que a todos, grandes e pequenos, livres e servos, ricos e pobres, fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, que ninguém possa comprar e vender. Então, quer dizer, o dinheiro digital, e é bom que todos entendam que não é o Brasil, dólar digital, euro digital, rublo digital, todos os países do mundo estão criando dinheiro digital. Então, quer dizer, nós estamos diante de uma transição do fim do físico para o digital. Surgindo o dinheiro digital é uma moeda única. Todo governo consegue controlar os seus habitantes. E aí, existe aquele escritor do livro Pai Rico e Pai Pobre lá dos Estados Unidos, ele já falou que as CBDCs, que é as moedas digitais, é a escravidão da humanidade. É o controle total do governo. Então é o fim da liberdade. Bom, com o fechamento desse segundo bloco,
eu posso terminar esse segundo bloco dizendo o seguinte: realmente o fim está mais próximo do que muita gente pensa. E, lamentavelmente, sobre o que muitos pastores e líderes não pregam. Não têm coragem de pregar porque não contenta, não interessa, não traz receita para a igreja, não traz folga orçamentária e por aí afora. Então, por isso, esse evangelho da conformidade, da conformação. E é bom, doutor Heitor, que se diga que nós estamos falando acerca dessas coisas, não é para amedrontar. Não, é só constatando. Constatando fatos, não é? E que sirva de alerta para aqueles que dormem. Pois é. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que nós, a igreja, não estamos dormindo, nós estamos alertas. A verdadeira igreja, o remanescente de Deus, está consciente de tudo que está acontecendo, porque está com a Bíblia na mão, está lendo, está refletindo sobre isso. Que é a bússola universal e perfeita. Exatamente. Que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Não estou me referindo aos evangélicos. Não. Da igreja. Da igreja. Da igreja. Né? Gente que se diz cristão por aí, isso aí eu estou enjoado de ver. Né? A semana agora passada, sinceramente no bloco, uma funcionária da prefeitura onde a minha filha está assumindo o cargo de secretária de educação, e a mulher que é crente, né, membro de igreja, etc., chegou, só que ela, ao receber essa moça, que é uma diretora, etc., que é cargo comissionado, antes ela recebeu a ficha toda, então ela estava com a ficha da mulher na mão, e a mulher ameaçando com oração, não, porque Deus vai punir você, se não fizer isso, fizer aquilo. Eu não tenho gratificação nenhuma, 4 mil e poucos reais de gratificação na cara da minha filha. Mentindo descaradamente. É isso que estamos ligando. Usando o nome de Deus ainda. Usando o nome de Deus. Quer dizer, comprometer Deus num ambiente, numa situação absolutamente imprópria para o ser dele. Naquela série de sermões bombásticos, o primeiro sermão que eu peguei foi exatamente sobre a mentira. Mente-se de cara lá, esse se aí não é partícula, não é pronome reflexivo, é partícula passivadora, é para só dar sonoridade. Eu não faço isso, né? Mas mente-se nesse sentido de partícula de passivadora, muito, talvez mais exatamente nos meios evangélicos. Mas como o pastor prega, como usam expressões de eu vi, eu fiz, etc. Não viu, nem fez nada, veio na cabeça dele, diz isso. Né? Ilustrações que são mentira. No meio evangélico, a mentira impera no mundo. E o diabo é o pai da mentira. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Ok, voltamos para conhecimentos e assuntos relevantes e agora vamos para o terceiro bloco, não é isso? Isso. Sinais vigorosos do fim, que antecedem o arrebatamento da igreja. Né? Eu sou, o pastor Jeová também, o pastor Carlos, nós somos pré-milenistas, né? Eu sou dispensacionalista, pré-tribulacionista, tricotomista. Eu não consigo conceber a ideia de dicotomia, mas problema, se quiser, siga o que quiser, eu não tenho nada com isso aí. Mas eu sou isso tudo e estou muito bem, porque eu encontro fundamento bíblico para essas situações. Mas esses sinais vigorosos, o que antecede ao arrebatamento da igreja, que é o ponto pacífico. Né? Quando se fala arrebatamento da igreja, nós estamos pensando em primeira ressurreição e arrebatamento dos salvos. Primeira, nós não precedemos aqueles que já foram. Primeiramente, a primeira ressurreição, e depois da primeira ressurreição, os salvos todos são arrebatados. Aquilo que é material se revestirá de imutabilidade. Jeová, como você espera esse arrebatamento da igreja, garoto?
pessoalmente, passando. Pode vir hoje, amanhã ou depois tá bom para você, ou daqui a 30 anos. Na verdade, a gente não sabe, né? Mas as evidências são grandes de que esse dia se aproxima rapidamente. E que encerra esse estado de coisas aí, né? Exatamente, né? Então, eu acredito, não só eu, né? Os teólogos no mundo todo, né, estão dizendo, até pastores que não pregavam sobre escatologia, né, há uns 10 anos atrás, não os ouvia pregando sobre escatologia, então estão todos pregando sobre esse assunto, né? Então, isso é uma evidência notória de que realmente Ou seja, o arrebatamento está muito próximo, muito próximo. Né? Por causa disso, eu e o pastor Carlos, e você também pode entrar nessa, vamos fazer uma programação escatológica bem refinada, caprichada, convidando pessoas para formar um auditório e tudo mais, mas tudo marcado, bonitinho, fazer um estudo em profundidade por etapas. Eu acabei de ler um livro recentemente sobre o assunto, muito bom, mas no final o autor se confunde todo, mistura, bota o arrebatamento para o final do milênio. Eu digo, eu não entendi mais, né? Se complicou todo, ele se pastelou com o texto e afirmando coisas impossíveis. Mas, no geral, eu diria assim, que 90% do livro dele é bom. A gente pode utilizar coisas dali? Pode. As boas. As ruins a gente vai procurar fonte, eliminar e procurar fontes para aperfeiçoar. Bem, é inevitável, é próximo, é visível, é visível. Sinais no céu, Carlos. Então, a gente vê... As estrelinhas do Elon Musk que estão passando aí, aqueles satélites, não são isso não. Né? A gente vê, a gente está aí, quando a gente fala de sinais da volta de Jesus, eu gosto de falar, né, além dos sinais aí, é muito importante, muita gente acha assim, esses dias até num grupo de reformados e pentecostais, aí entrou debate sobre o arrebatamento da igreja, e eu falei, olha, o apóstolo Paulo, ele acreditava que seria arrebatado. Ele achava, nós... Aí um pastor reformado disse assim, rapaz, se Paulo falou isso, ele é um herege. Eu falei, ô louco, pastor, mas tá na Bíblia. Aí eu falei o texto, 1 Tessalonicenses 4, 17, né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aí Pedro, né, pregou sobre o fim dos tempos, né? Já está próximo o fim de todas as coisas. João pregou, filhinho, já é a última hora. Então, assim, se a igreja e os apóstolos acreditavam que seria arrebatado, quanto mais... No primeiro século, né? Quanto mais nós vemos... Mas nós não acreditamos, nós temos certeza. Então, assim, e os sinais que nós estamos vendo, né, essas anomalias que estão acontecendo, a gente está vendo muitas coisas começaram a acontecer, as auroras boreal estão aparecendo com mais frequência. Em lugares impossíveis. O senhor tocou na questão das tempestades solares, que pode gerar um colapso na comunicação. A gente está com uma tempestade atrasada aí, né? Então, que a cada 150 anos tem uma tempestade muito forte que vem sobre a Terra, com a carga energética que nós temos hoje, pode destruir sistemas inteiros de energia. Então, assim, a gente tem visto sinais na Lua, né? Todas as vezes que aparece lua de sangue, pode ver, a lua de sangue aparece, automaticamente um sinal acontece. Então, assim, é o que eu falei lá em Gênesis 1:14, né? Sol, lua e estrelas foram criados para sinais. E quando você vê anomalias no céu, são sinais da volta de Cristo. Eu gosto muito de astronomia. Astrologia ainda não. De astronomia eu gosto muito. E já fiz vários programas invocando isso. Olhar para o universo com as riquezas, com os potenciais todos, etc., etc. Há uns 2 anos atrás, apareceu um material informando que tinha sido localizado o telescópio uma cidade de ouro dirigindo na direção da Terra. Sim. Lembra disso? Eu vi isso aí. Uma cidade de ouro. É um sinal no céu. Como sendo a Nova Jerusalém. Mas a Bíblia diz isso. Será uma cidade que desce do céu. A Nova Jerusalém não é uma reconstrução de Jerusalém na terra. Desce, mas como é que é, mano? Eu não sei. É de ouro? Mas dá indicações que é um lago de ouro, né? Como se fosse é muito brilhoso. Brilhoso, transparente. São coisas que a mente humana e a capacidade, digamos, lúdica de João naquele momento, ele não tinha elementos para
explicar de outra forma. Mas se nós estivéssemos lá, entenderíamos o que ele está falando. E vamos entender tudo isso. Bem, esses sinais no céu são muitos que estão aparecendo por aí. E na Terra, Jeová? Sinais na Terra. Terremoto está acontecendo? Todo dia. Todo dia. Todo dia, toda hora, né? Essas enchentes, né? Esses temporais, né? Vulcões em erupção em todos os lugares, nevando no deserto, né? Rios secando. Olha o que aconteceu lá em Manaus agora, essa estiagem prolongada. Sim, secou o Rio Secou Negro e o o Rio Solimões, Negro, os dois. não é? Uma coisa trazendo Absurda. um prejuízo muito grande, não é? Aconteceu no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul é uma loucura. Se você vê as imagens, né? A altura que a água chegou, lá em Itaperuna, agora foi esse ano, né? Eu passei, a Kombi da igreja foi levar gênero alimentício, água e roupas, calçados numa igreja lá em Santa Maria, num distrito lá. Eu estou vendo, assim, passando por cima da ponte, estou vendo os galhos, assim, o lixo agarrado nas árvores, assim, né? No alto? No alto. No alto. Você, mas o que é isso? Não, pastor, a água passou aqui, mas não pode. Ah, mas passou. Eu estive Então, lá uma coisa aí em Porto inimaginável. Alegre, eu fui. Eu fui, quem viu de perto Então, Porto Alegre não se reconstituiu ainda. Não. eu tenho 60 anos, fiz agora em outubro, Você é um eu garoto. nunca tinha visto Essa é a aquilo. fala do povo lá do Rio Grande do Sul. Eu Foi algo... nunca tinha visto um negócio desse, né? Entendeu? Essa mudança de eixo magnético da Terra, anomalia do Atlântico Sul. A mudança do eixo magnético da Terra é uma coisa... A última vez tem 800 que aconteceu, 860 anos. 860 mil anos que aconteceu a última mudança. E ele está indo na direção saindo do norte e indo para a direita. Está em cima daquela área da Rússia lá, mas está a 23 graus. Aí existem coisas que as pessoas não percebem que está acontecendo. Uma das coisas é a aceleração do tempo. Já tem um cientista alemão que ele comprova que a Terra, nós estamos vivendo dias de 16 horas. O cronômetro marca 24, né? Porque houve uma redução no espaço. E segundo os cientistas da inversão dos polos magnéticos, vai reduzir o tempo Vai. quando acontecer. E essa aceleração do tempo a gente percebe, por exemplo, hoje nós já estamos... Final de Na 2025. véspera, na véspera de Natal. Né? E quem disse, né, um ano tão rápido como esse? Então, assim, as pessoas... Isso não é só uma sensação, é um fato. É um fato que está É um acontecendo. fato. E aí vem Jesus sobre a abreviação do tempo. Jesus falou. Então, a inversão dos polos magnéticos está acelerando o tempo. E abreviando o tempo. Essa é a realidade do que Jesus disse. Se aqueles dias não fossem... Abreviados. Até os escolhidos se perderem. Sei Então, assim, bem. é uma sensação, né? E está acontecendo. Só A pode- ciência em pânico, por exemplo, é um assunto que os cientistas estão apavorados, porque eles fazem avaliação em sismógrafos e sabem que até 2032, aquela lá do Japão, passando pela China, descendo pela região do Mediterrâneo, chegando lá em Londres, vai desabar aquilo tudo ali. Isso é a previsão de cientista. Não é previsão de astrólogo, não. É muito importante saber que agora teve o terremoto na Califórnia de 7,2 agora, essa semana. Ali tem a falha de San Andreas. Vai quebrar aquilo ali, vai abrir uma... Destrói a Califórnia, São Francisco, e engole ali uma região gigantesca. Gigantesco. Tem gente comprando terreno lá na área que eles acham que vai sobreviver para ficar de frente para o mar. Sim, porque... e aí vai se gerar tsunamis. Então, assim, houve alerta agora. Esse terremoto agora, houve alerta de evacuação para todo mundo sair. Aí passou e o pessoal voltou. Só que ali é uma área... Não, aquilo ali E está atrasado 150 anos o terremoto, que eles chamam de Big On, né? E existem dois filmes. O filme 2012 foi baseado nesse... E existe o filme Big On, que é do terremoto mesmo. E é fundamentado cientificamente. E aí que entra a questão. Não tem, por causa da placa tectônica, é uma falha Não na tem placa. jeito. Vai acontecer. Porque as placas elas se movimentam. movimentam. Então elas têm um ponto de dilatação quando rompe. E essa previsão, você não consegue evitar isso aí. Não tem como você travar isso aí e colocar
correntes de aço. Não vai, não. A Terra é um órgão, é como se fosse um órgão vivo, ela tem vida, se movimenta para um lado para outro, se organiza e gera o magnetismo. Com essa movimentação, gera o magnetismo que permite a proteção da Terra para estabilizar e gerar isso. E aí outra coisa, que saiu na Forbes uma matéria sobre a desaceleração do eixo. Então, assim, está acontecendo tantas coisas que tudo está relacionado à volta de Jesus. Marte perdeu o núcleo quente, acabou o seu processo de giro interno. Continua girando em torno do Sol. Ok, mas é isso. Fazer interno, que a vida foi para Marte, isso cientistas comprovam. Tá? Pois é, um cataclisma se avizinha, né? Se avizinha. Então, não tem jeito, vai ser assim. Ok, voltamos já com o quarto e último bloco deste programa, Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Voltamos já. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, voltamos com o quarto bloco de Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Relação entre o livro de Daniel, profecia, que é um dos mais ricos, né, Paulo? Com em termos de profecia de e o futuro. Daniel era um profeta ali em Israel. Mas que profeta, né? O cara era bom, né? Era príncipe. Ele era um príncipe, né? E vamos então para esse quarto bloco. O que de grandioso profetiza Daniel para o fim dos tempos? Pastor Carlos, você é bom nisso aí. Manda bala. Eu tenho duas questões sobre Daniel. Daniel capítulo 2, capítulo 7, que é a estátua e os animais, né? Que falam dos 4 impérios globais que teriam influência no mundo todo. São visíveis e identificáveis. A cabeça, né, do capítulo 2 e o leão do capítulo 7 é a Babilônia, que na minha visão começa em Babel. Babel é Babilônia, né? Vem de Babilônia. Que foi o primeiro governo mundial. Aí os peitos e os braços, né, os medos e os persas, né, no capítulo 2, e o urso no capítulo 7. A Pérsia, para quem não sabe, é o Irã. É o Irã. Né? Aí tem o ventre e a coxa, que é a Grécia, né? Grécia. E o leopardo. E daí você Alexandre com o governo dele. E aí você vem o último império global, que é o romano, né? O romano. Que é as pernas e o pé, que vai até o final da grande tribulação. E a besta, que está ligada, né, com 10 chifres, que dá onde surge capítulo 7, versículo 7 e 8. Que são reinos, né? São 10 plataformas de governo que darão poder à ponta pequena que tem olhos e uma boca. Então Daniel viu o cenário dos 4 impérios que dominariam o mundo, né? E aí vem a questão de um império europeu ali, né? Em Roma, União Europeia. Apesar que a União Europeia hoje é o modelo de um mundo globalizado. Que todos os países têm uma única moeda, um único governo a cada 6 meses, e as leis, né, são regidas dentro de um organismo único, que seria um modelo para ser implantado no mundo. E outra questão de Daniel é as 70 semanas, né? Do 9, 24 ainda. a 27, você vê que é muito claro a última semana ser a semana... A semana 70ª semana. E assim, eu falo das 70 semanas de uma forma bem simples, que ela teve início quando Neemias foi enviado. E ela teve paralisação na morte do ungido, que é Cristo. Que se cumpriu 483 anos proféticos, né? Falta uma, né? E aí, na morte do ungido, se abre, a gente fala na teologia, né, o hiato, o espaço, que falta se cumprir a última semana. Só que assim, pastor Jeová e pastor Heitor, eu sempre digo, teve início quando houve a ordem para restaurar o mundo. Teve paralisação na morte do ungido. E aí eu digo, se houve um prenúncio de início e de paralisação, há um evento para acontecer para ela continuar sendo colocada,
que na minha visão é o arrebatamento da É o igreja. arrebatamento da igreja. Então, a partir do momento que a igreja é arrebatada, Começa o o cronômetro do- dos 7 últimos anos. Que são 7 semanas de Então, a ano. profecia das 70 semanas para mim, sim. É perfeita, né? Ela é Também acho. dentro da forma dispensacionalista que nós cremos, é a forma mais simples de você interpretar o Apocalipse. São as pessoas. As pessoas querem complicar. Complicar algo o simples, né? O óbvio, o simples, é o completo e perfeito e fantástico. Ou seja, se harmoniza com tudo, né? Essa ideia, essa verdade aí é absoluta, é perfeita e completa, é que se harmoniza com o todo. Não há dúvida, né? A 70ª semana não. Eu sou escatologista, eu gosto disso, eu penso nesse princípio e acho que a reunião maior de sabedoria na área está exatamente dentro do dispensacionalismo, não tenho a menor dúvida. Nisso aí está a inserção de Israel, claro. Nesse final aí, Israel entra como sendo a bola da vez. Ele é, naturalmente, o ponteiro, ele é o regulador do mundo, né? Israel, quando Deus disse que Israel, em todas as nações, né, todos os povos seriam bem-aventurados por eles, e são, tanto em termos de saúde, quanto em termos de experiência, de ciência e tudo, mas, sobretudo, de salvação, que é por Cristo Jesus. Tem se especulado, como nós falamos, que Cristo pode voltar aí por aí pelos 2000 anos, né? Para comemorar aqui na Terra os 2000 anos de ressurreição, né, João? É verdade. Eu acho que é uma boa ideia, né? Daqui a 9 anos, né, em 2033, será completando 2000 anos da morte e ressurreição de Cristo. Nós não somos radicais aqui, nós não estamos dando lição para ninguém. Nós estamos lidando com a lógica bíblica, hermenêutica, né, exegética, e está por aí. Na base da hermenêutica é que nos leva a entender assim. Por 2033 já a coisa estaria selada. Pode ser para frente, pode ser para trás, pode, porque considerando os tais 1000 anos, que para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos, ele pode fazer valer essa regra a qualquer momento. Ele não tem restrição. Porque o Senhor Jesus, em Mateus 24:36, ele falou que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem ele sabe. Não é? Mas ele deixou em aberto. Contudo, ele não falou da época, não é? Mas ele deixou indícios. Né? Por exemplo, a questão do Sodoma e Gomorra, a questão dos dias de Noé, né? Como a sociedade estaria se comportando no tempo do fim. Ele passou todos os indicativos. Né? Se hoje, em 2024, o quadro é esse que nós estamos vendo na Bíblia, agora você imagina daqui a 9 anos, a gente não consegue imaginar o que vai acontecer daqui a 5 anos. Não. Imagina 9 anos. Pois é. A gente não... E do jeito que está indo, numa aceleração absurda, não? Absurda. O que se espera daqui a pouco? Duas questões aqui sobre o que os pastores estão falando, que eu acho muito interessante, a importância de Israel, né, nesse quadro todo, né, que tudo começa e tudo termina no mesmo lugar, né? Deus se manifesta ao mundo através de Israel, Jesus nasce em Belém de Judá, em Israel, crucificado no Gólgota, Israel, assunto ao céu no Monte das Oliveiras, Israel, e a igreja foi inaugurada em Jerusalém, e ele vai governar o mundo de lá. Então, Israel, na minha visão, é a maior potência mundial, é o centro do mundo. É o centro do mundo. Outra questão dessa aceleração que a gente está vivendo da próxima geração é algo que eu tenho falado muito. Então, assim, hoje já é comprovado que uma criança de 0 a 2 anos, se ela foi posta diante de imagem, de vídeo curto, de desenho, ela já vai ter TDAH e pode ter espectro autista, por causa da aceleração do cérebro. Hoje a gente está vivendo num tempo em que a ciência entra no sinal de Daniel, né? Daniel 12. Né? A ciência iria se multiplicar. Você sabe que o chip de Elon Musk, ele conseguiu prever, ler pensamento. Que isso só está ligado a Deus. Só. Então eles colocaram o chip, colocaram a imagem e mandaram a pessoa imaginar um desenho. E o computador fez o desenho que a pessoa estava pensando. Então isso quer dizer que o chip ele teve capacidade de ler o pensamento. E isso é um absurdo. É um absurdo. E aí que eu vejo que, dentro dessa ótica, o ser humano está passando limites.
ele está ultrapassando limites que Deus não vai permitir. Então haverá uma intervenção, que é o brusca, evento... e será brusca. E através do evento do arrebatamento e a ira de Deus. Então, assim, o âmbito tecnológico... Outra questão que muitas pessoas talvez não saibam, a China começou a testar a internet quântica agora, em novembro, que é a internet 6G. Nós vamos dar um salto, nós vamos reduzir 100 anos para 10. O que eles estão prometendo é que cegos vão enxergar, mudos vão falar, surdos vão ouvir, paralíticos vão andar. Por causa da tecnologia. Para muitos seria... Absurdo, né? É algo, Não é. Só que isso é algo assim surreal, porque é a ciência tomando o espaço que só pertence Adeus. a Deus. Deus deu sabedoria para tudo isso? Deu. Não vamos tirar o mérito, né? Não. Que o homem pega tudo isso da origem. Exatamente. E as intenções de Deus estão aí também. Só que essa aceleração de 100 anos para 10, a humanidade não está com cérebro suficiente. Vai dar uma pane. Exatamente. Se não houver uma pane de internet, vai surtar. Vocês trabalham com... Já está todo mundo surtado. Esses 9 anos, digamos assim, possíveis aí, Sim. considerando a aceleração que nós estamos aí, será insuportável o ser Sim. humano. Exatamente. É isso que A humanidade está enferma já. Mentalmente... Vamos voltar lá em acho que Gênesis 10, Babel? Babel. Gênesis 10? 11, né? Eles intentaram fazer uma torre que tocasse até o céu. Interessante que Deus, né, a Trindade, viram que eles iam alcançar o objetivo. Porque tudo que eles intentarem, foi Deus que falou. Tudo que eles intentarem. Então, nós vamos intervir, nós vamos descer lá e vamos intervir, porque se eles vão conseguir fazer isso. Sim. Né? Então, os homens são um só. Há capacidade na ciência, no homem, de fazer com que coisas inimagináveis aconteçam. Mas, porque nós somos originários dele. Mas Estamos Deus... usando a natureza dele. Mas Deus vai intervir. Porque ele não admite que nós usurpemos a glória dele. Eu estava conversando com o doutor Heitor ontem e falando que eu creio que essa pandemia, né, foi permissão de Deus para atrasar algumas coisas. Claro. Deus deu uma desacelerada na humanidade, porque tudo vai ter que cumprir o propósito dele. Tudo. Então, se eu vou botar o pé no freio aqui um bocadinho, depois eu solto. Uma coisa interessante, muitos acontecimentos anunciados para o final dos tempos podem ocorrer de modo, digamos assim, um pouco diferente daquilo que parece. Por exemplo, não em intensidade, mas em termos de modo. As estrelas cairão do céu. Bom, isso é impossível, porque todas as estrelas são absolutamente maiores do que o próprio nosso Sol, do que a próxima do nosso Sol, que conhecemos, que é uma estrela de quinta grandeza velha. As estrelas cairão do céu. As estrelas são todas elas absolutamente maiores do que o próprio Sol. Então, como é que elas vão cair do céu? Não? Mas a ideia daquelas chamadas estrelas cadentes. Não é isso, nem é isso. Não cabe nenhuma estrela na Terra, não cabe nenhuma, né? Então, o que deve ser? Um desprender, olha só. Esse Sol morre, olha só um detalhe interessante. Esse Sol vai morrer, não tem jeito. Isso aí é físico, é ciência. Ele apaga, ele vai expandir até Vênus, vai se tornar uma gigante vermelha, depois ele vai encolher, até ser recolhido a um buraco negro. Mas deve durar milhões de anos. Por quê? Se 1 milhão de anos é a mesma coisa que uma fagulha de um segundo para Deus. Não precisa disso. Mas que ele vai expandir até a órbita de Vênus, que está aqui na cara da gente, que será gigante vermelho, depois encolhe e vai ser engolido por um buraco negro. Nesse momento em que isso acontecer, esse colapso final da estrela, que é o centro da orbita, poder de orbitação sobre a Terra, o que acontece é o seguinte: todos os planetas do Sistema Solar vão ficar desorientados, então eles vão correr no universo na direção da estrela mais próxima. Certo? Mas nesse momento que a Terra correr no espaço, o que se terá de visão no Oriente? Que as estrelas estão caindo na Terra. Como se fosse você sacode um galho de mangueira, as mangas vão lá longe, vão cair longe, né? Que tem uma força jogando qualquer fruta longe. Então, a visão que se terá da Terra é como se as estrelas estivessem caindo do céu, mas não é. É tão somente a Terra se deslocando
no horizonte. Isso vai acontecer, é uma situação física, científica, provada que é possível. O que não é possível é nenhuma estrela cair na Terra, porque pelo tamanho absurdo. A Terra não é nada. A Terra, diante de uma estrela, diante do Sol, é um grão de areia, diante do Sol, praticamente. É quase um grão de areia, pelo tamanho que ele tem. Agora, você imagina a Terra diante de uma estrela de primeira grandeza. O que ela é? Nada. O que é um cientista que nela está? Nada. Pois bem, isso vai acontecer, mas isso mostra que a Terra vai se deslocar no espaço. Bem, mas aí também não tem problema, que nós não estaremos mais aqui, né? O que me dá grande alegria é que, olhando para todas essas coisas, para todos esses episódios e fatos constatados pela ciência, etc., e corroborados pela fé, porque a fé é, sem duvidamente, a coisa mais importante de tudo no ser humano. Porque sem fé É impossível agradar a Deus. Sem fé é até impossível ao homem se considerar gente. Né? Ele vai se considerar igual ao animal. Ele acha que natureza é isso. O meu cunhado tinha um cunhado, um único cunhado, ele achava, por que você vai matar um rato? É um ser vivo. Você se compara ao rato, é a mesma coisa. Não, tudo bem. Não é não. Então, o mais inteligente do rato é uma formiga. Não? Você vê como é que funciona a formiga, como funcionam as abelhas. Uma abelha vive no máximo 30 dias. Certo? Então você vai achar que... Não, isso não é assim. Nós não somos tão importantes quanto eles. Eles não são importantes na relação com o que nós somos, porque nós somos relativos a Deus, enquanto eles não são relativos a Deus. Nós somos relativos a Deus. Vamos criar a imagem e semelhança de Deus e faz com que a nossa inteligência, até absurdamente, faz com que alguém se considere um animal. Mas, na verdade, oscila para um outro lado, que é o indivíduo se achando Deus. Nós estamos na média, ou seja, criados à imagem e semelhança de Deus, para ter uma vida eterna com Ele, nos céus, livre de dores e tudo mais. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Entendendo as coisas todas desse universo complexo, como são e não como nós achamos hoje que sejam, não como pensam os sábios, como pensam os grandes homens. Estamos num planeta sucumbindo, sim, tudo bem. O fim é óbvio, vem o fim, repito, sobre os 4 cantos da Terra, mesmo a Terra não sendo plana. Não tem jeito, não adianta torcer, não adianta esperar que aconteçam modificações, para que tudo, eu aceito realmente que as pessoas discutam, pensem, etc. Aceito as ideias da ciência, eu gosto da ciência, estudo a ciência, eu sou da área de saúde e tudo mais, vejo o poder de Deus agindo pelas mãos dos homens, mas para acreditar na burrice da humanidade, espero que eles me provem 2 coisas. Primeira coisa, é que a teoria da evolução tenha virado fato científico. Até hoje não virou. É uma teoria, não é um fato científico. Então, me provem isso, então eu vou acreditar absolutamente na ciência. Outra coisa, que a ciência prove também que Deus não existe. A prova que Deus não existe, então eu vou acreditar em vocês. Vocês não conseguem fazer nada disso. Ou seja, a humanidade vive em cima de teorias, de pressupostos, e todos eles voltados para o grande interesse da humanidade permanecer aqui, quando, na verdade, Deus criou essa humanidade para levar para Ele. Certo? Jeová, alguma palavra para concluir? Bem, eu queria falar para essa Câmara o seguinte: nós estamos tratando de assuntos aqui espirituais, né? Científicos também, mas sobretudo espirituais. Tem um texto lá em Hebreus que diz o seguinte: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Ainda é tempo para você crer antes do fim. Se você não entregou sua vida a Jesus, faça isso o quanto antes, para que você tenha a sua salvação garantida. O fim está próximo, muito mais próximo do que eu e você imaginamos. Então prepare-se, a única maneira de você estar preparado é entregando sua vida ao Senhor Jesus. Obrigado, Pastor Heitor.
Obrigado, Privilégio. pastor Carlos, pelo privilégio que eu tive de estar com vocês aqui E tratando o desse privilégio assunto. que eu estou né? tendo também de receber a você. Carlos, uma palavra final para finalizar essa epopeia. Eu quero agradecer, né, o carinho do pastor Heitor. Obrigado, pastor Jeová. Para mim foi uma honra. E a palavra para essa geração é Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E não é tempo de se preparar, né? Existe muitas pessoas que Jesus vai vir antes da tribulação, depois. Isso não faz diferença para Eu você. digo para todos, esteja pronto. Só Porque a isso. Bíblia diz que ele vem como ladrão. E esse é o tempo de estarmos prontos. E olha, Porque a você não qualquer espera o momento. ladrão na sua casa. Você espera? Não. Nós devemos estar prontos, porque a qualquer momento ele vem. Deus abençoe. Obrigado, Carlos. Obrigado, Jeová, por esses momentos tão agradáveis aqui. Obrigado a você que nos assistiu. E eu peço, divulgue. Passe isso para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus inimigos. Não tem problema, pode passar também. Sobretudo para os seus inimigos. Distribua, fale da nossa instituição, da TV Agathos Play. Baixe o app, mande outros. Sugiram para que baixe o app Agathos Play, receba a nossa programação e Deus abençoe você. Muito sucesso, muito crescimento, felicidade, mas espere porque Cristo está vindo por aí, tá? Está quase chegando, para alguns já chegaram. Um abraço, felicidade.